Pablo, o que significa isso? Se você é um derrotado, não tem resultado, você é procrastinador. Se você vive dando desculpa por não fazer, você é um depressivo. Porque você fica voltando o tempo inteiro dando desculpa de coisa do passado. E se você vive pondo preocupação na frente, você é um ansioso. Tem como você expulsar essas 3 entidades da sua vida e não mais visitar a casa delas? Tem ou não tem? Tem que seguir um ritual. Anota o ritual aí. 68% escreveu já tive depressão. 14% escreveu estou em depressão. E 18% escreveu estou entrando em depressão. 32% então, tecnicamente, está em depressão e os demais saíram. Forte ou não esse dado? Pergunta, nós estamos num processo de evolução, sim ou não? Não, jamais. Se fosse um processo evolutivo, vocês estavam parecendo uns querubins, translúcidos, andando sobre as águas. Nem ia no supermercado, que era só pegar a água da torneira e converter no melhor vinho. Era diferente, vocês não estão evoluindo, não. Tem 2.000 anos de instrução e não fizeram bosta nenhuma. Nós não temos processo de evolução, nós estamos num processo de gestão. Deus já criou tudo, ele não pediu para você evoluir nada. Isso é anticriacionismo. E também você não precisa criar nada. Tudo, fala com a boquinha assim, ó, tudo já foi criado. Só que eu não sei mexer. Eu não sei gerir. Vocês acham que é mais fácil entender o cérebro ou pegar uma aula de 1 semana para pilotar uma espaçonave e ir para o espaço? O que vocês acham que é mais difícil? É muito mais difícil entender o cérebro. Sabe por quê? Se você não entender o cérebro, você nem vai conseguir pegar a espaçonave. Você vai falar, vou morrer lá, e se acabar isso, e a minha ignorância, não sei o quê. Primeiro entenda o cérebro. Qualquer tarefa é simples para quem entender o seu próprio cérebro. Fala assim comigo, qualquer tarefa é simples. Então o que a gente tem que fazer? Nós precisamos fazer algo poderoso. Nós vamos de um ritual. O que é o ritual? O ritual, nós vamos... Primeiro, hoje à tarde, eu e o Adonis, a gente estava preparando isso aqui. É difícil eu preparar uma palestra, viu? Difícil. E a gente criou um acrônimo da palavra sono. Escreve ela aí. Você nunca mais vai esquecer e você vai respeitar com todas as suas células. Mais de 1 trilhão de células que você tem no corpo, você vai respeitar o que é esse acrônimo. Escreve assim, sono. Sono significa Sistema de Otimização Neurobiológico Obrigatório. Trocando em miúdos, o que é? É um ato complexo, é sistêmico. Tem começo, meio e fim. Ele é de otimizar, é de trazer eficiência para o corpo, trazendo conclusão de aprendizado, reparação celular, reativação de memória, descanso muscular, reset de sistema nervoso central. É um pouquinho pesado. Então você vai pôr sistema, então ele é um sistema, ele é um pouquinho complexo. De otimização, o que ele faz? Ele realoca a energia. Neurobiológico. Não sei se vocês têm essa compreensão, mas eu olho para vocês, eu não consigo ver o rosto de vocês. Eu olho para cada um com o rosto, para mim isso aí é tudo para-choque. É igualzinho modelo de carro. Carro para mim, o carro fala, nossa, só tem que esse carro bonito. Eu quero saber do motor. Para mim carro é suspensão, que é a parte esquelética. Motor, que é a parte cerebral. Ah, mas e o design? O design é só para-choque, só pedaço de retrovisor. Essas carinhas que a gente tem aqui não muda nada. Eu vejo por trás um cérebro com uma raiz gigante conectada num backbone chamado espinha dorsal e tá aí em volta de um corpo orgânico de carbono tentando sobreviver mais um dia. Eu olho para você desse jeito. Agora, quem são os melhores? Os melhores cérebros. Aqueles que são gestores de recursos, sabem usar o recurso. Aquele que na hora que decide falar, vou comer bem, ele consegue comer bem. Aquele que fala que vai fazer todo dia, vai fazer todo dia. Aquele que fala, agora eu vou dormir nesse horário, eu vou dormir nesse horário. Então, você vai anotar o acrônimo. Para quem não sabe o que é acrônimo, é quando você pega uma sigla e cria um significado para cada palavra, cada letra do sono. Então, sono, S-O-N-O. Ficou Sistema de Otimização Neurobiológico Obrigatório. Por que é obrigatório? Porque sem ele você morre. Eu já tive a oportunidade de ficar 4 dias acordado e 3 noites. Aconteceu algo fabuloso. Eu estava buscando o Senhor e nesses 4 dias e 3 noites acordados, o final do evento foi desmaio. Eu apaguei. Apaguei sozinho, não cheguei na 4ª noite. Realmente fiquei adorando a Deus, lendo a Bíblia, orando, louvando e buscando a face dele. Eu tive um encontro bem engraçado. O encontro só aconteceu depois que eu apaguei. Eu já fiquei também 4 dias acordado por conta da Brasil Telecom. Cheguei a entrar no 4º dia. Não sei se você sabe, mas o normal do cérebro é suportar 4 dias. Água. Você não suportaria ficar 9 dias sem beber água. Morre também. Sem comer. Tem gente que já ficou 1 ano. Bebe certos líquidos e vai embora. Aí eu te falo. A relação do sono com a hidratação e com a alimentação de comida sólida. Qual que é mais importante? O sono, a privação do sono te arregaça. Não brinque com isso depois de hoje. Nosso corpo é 70% água. Você vai ver alguns estudos que eu também vi, que tem pessoas que não conseguem ficar 1 dia. Isso vai de pessoa para pessoa, eu tô falando de limites. Então o dormir é tão quanto importante como hidratar. Só que até hidratar você consegue ir um pouquinho mais além do que o dormir, mas bem pouco. Agora, comida sólida, que é o que você acha que você não dá conta, é o que você menos precisa. Não tô falando pra você parar de comer não, tá? Se você tomar coisas certas de forma líquida, isso é suportável pro corpo. Agora, ficar sem dormir, não. Várias pessoas
Para ter um sono adequado, essas pessoas estão fazendo o quê? Tomando alguma coisa. É só fazer um ritual. Eu vou passar um ritual para vocês. O que nós temos que fazer? Anota aí as 3 fases preliminares. Você vai colocar uma sigla assim, ó, DSA. O que é DSA? Eu que criei isso aqui junto com o Adonis. O Adonis é um estudioso. O Adonis, agora ele vai falar aqui, ele é o cara que eu conheço, que eu posso chamar de rei do hábito. Chato, repetitivo e progressivo. Hábito. Então ele fala, vou fazer isso aqui. Aí ele fica enchendo o saco. Eu fico parecendo uma criança rebelde perto dele. Porque sempre que ele tá perto, eu fico zoando. Eu falo, eu vou comer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Só pra ver ele puto. Ele fica muito puto. Por quê? Porque ele virou, a gente chama ele de Max Steel, chama ele de robô. Ele programou a cabeça e a cabeça, 16 anos fazendo isso, né? Nunca tomou bomba, segundo o relato dele mesmo. Você viu que eu te perguntei na live? Eu tava no helicóptero, aí funcionou, eu tava assistindo na live. Aí eu falei, você já tomou bomba? Só pra zoar essa live. E aí a gente escreveu isso aqui junto. DSA, anota aqui que é o DSA. A desconexão, a sintonia e o adormecimento. A Carol, das pessoas que eu conheço, e já tive relato, ela é a pessoa que mais faz bem feito o DSA. Que é o quê? Ela entra pro quarto, ela usa a fragrância, ela usa o umidificador, ela coloca o ar no certo, ela baixa a iluminação, ela pega o caderno, registra a gratidão para liberar serotonina, e ela muda o clima e já fica já algum tempo antes numa fase preliminar do sono. Olha que louco. A Carol estava no campeonato de sono e ganhou a primeira semana. E aí, o que eu percebi? Eu falei, cara, uma mulher que é quadrigesta, tem esse tanto de coisa para fazer na vida dela, ela tá ganhando de mim no sono. Né? Tem uma casa com 11 colaboradores, tem 4 crianças, esse tanto de empresa, ela tá dentro dos assuntos, tudo. Eu falei, tá errado isso aí. E aí fui observar ela praticando isso. Ela não chamava disso, é só o ritual. Eu tô colocando o nome e você vai ver que isso aqui vai popularizar. Por quê? Porque eu vou escrever um livro disso. Eu vou criar um movimento disso. Vocês querem aprender com isso ou não? Então, eu tô dedicado. Aonde que foi o gatilho, Marçal? O gatilho foi que eu percebi que todo mundo de alta performance perto de mim não dorme direito. Isso é ruim. Você sabia que um jovem de... Você tem quantos anos, Marcos Paulo? 26? Marcos Paulo tem 26 anos. O Marcos Paulo foi um cara que mexeu comigo. Certa vez, a gente fazendo alguns milhões de reais lançando outras pessoas, ele senta na minha mesa e como um garoto, ele chora e fala, eu não aguento trabalhar desse tanto. Isso tem uns 2 anos, ele tinha 24. Aí eu olhei pra ele e falei, que moleque vagabundo. Como assim não gosta de trabalhar mais? Eu fiquei com vontade de desfazer minha sociedade com ele. Eu falei, como assim você não vai trabalhar mais? Ele não falou, não vou. Ele falou, eu não quero, tem que pensar alguma coisa com você. Aí eu, no meu ato de vingança, né, de ser o manda-chuva do ecossistema, eu falei, então é o seguinte, ele ficava no maior bloco aqui do prédio, que é o bloco de baixo, era a empresa nossa. Só nossa, né, Marcos? Era o bloco inteiro do Marcos. Eu falei, você tem o maior bloco, você é o cara que mais ganha dinheiro, você não quer trabalhar? Aí ele falou, não quero. Eu quero focar na minha vida, na sua, em poucos negócios que a gente vai investir e eu quero trabalhar menos. Aí eu olhei pra ele e hoje eu vou revelar pra vocês que eu senti e não tive coragem de falar. Nunca revelei isso pra ninguém, nem pra ele. Eu me senti um idiota ter trabalhado tanto pra chegar nesse mesmo lugar. Se alguém tivesse falado isso pra mim ou tivesse esse clique antes, eu teria chegado bem aqui e dormido bem mais. Só que vocês não respeitam a vida de vocês, que é um presente que Deus deu. Eu aprendi com a avó da Carol outra coisa, que essa senhorinha me destruiu de 80 anos. Era pra ela estar com uns 88 hoje. Ela falou assim pra mim um dia. Eu trabalhava igual um cachorro lá na Brasil Telecom. E aí a gente gostava de ir na fazenda da família dela. E eu fui, numa sexta-feira à noite, depois de trabalhar uma semana vidrado e virado no Jiraya. Eu passei todo o sábado dormindo. E aí quando chegou no final da tarde, ela com a sabedoria dela, braba demais, dona Geralda. Ela virou pra mim e falou assim, por que você dormiu o dia inteiro? Eu falei, essa hora que não sabe o que eu faço. Eu tenho 1.100 colaboradores, eu sou os cambal, eu sou o melhor do mundo. E eu trabalho demais. E aí eu tive que repor a energia. Ela, magricelinha, só pesava o quê, cara? Uns 50 quilos? Bem magrinha, né? Exageradamente, 50, 60 quilos estourando ali. Bem magrinha. Ela olhou pra mim e falou assim, todo sono perdido nunca vai ser recuperado. Eu falei, por quê? Ela, o mais você vai conseguir é perder o outro dia, as pessoas, o relacionamento. O sono só serve pra aquele dia. Aí eu olhei uma pessoa de 80 anos, eu queria brigar com ela na hora. Falei, eu tenho a resposta pra ela, quer ver? E não tinha. Porque faz todo sentido. Quando Deus desenhou todas as coisas, ele não pediu sua opinião. Ele não pediu a opinião de quem montou a empresa, ele não pediu a opinião de projetista. Ele que fez. Ele colocou a rotação e a translação para que a gente tenha descanso. De dia o sol governa, de noite a lua, com o reflexo do sol. Você às vezes acha que a lua brilha, e ela nem brilha, né, mano? Então tem que é forte. O astro que governa a noite e governa a tábua das marés, das águas, da plantação, do seu cabelo, nem tem luz própria. A luz é do próprio sol. Só que quando Deus fez isso, o que ele estava falando? Cara, quando for de noite, para de fazer as coisas. Só que a cada dia a gente vai alongando as nossas coisas e vai aumentando ainda mais a nossa vida para dentro da noite e da madrugada. Naquele dia, eu comecei a mudar minha vida, mas não foi por completo. E às vezes é assim, a gente não muda de uma vez.
Aquele dia eu falei, eu vou valorizar meu sono e comecei a mudar, porque eu nem dormia. Eu tinha raiva de dormir. Sabe o que aconteceu? No dia que essa senhora falou isso pra mim, a dona Geralda. Você perdeu o dia de hoje e não recuperou o sono. Você só fez foi perder o dia de hoje. Aquilo mexeu comigo. Eu espero que mexa com você. O dia que o Marcos Paulo falou pra mim, olha, eu não quero ganhar esse tanto de dinheiro, eu quero ter mais paz. Você sabia que o lifestyle, que a maior parte dos meus sócios que chegaram no padrão mínimo, né, que eu falo pra eles chegarem, a gente faz hoje? A gente não trabalha praticamente na parte da manhã. Não trabalha. O que a gente faz? A gente cuida da nossa vida. E quem que começou com isso? O Marcos. E aí o que acontece? Isso ficou tão forte e a gente foi ficando tão profissional nisso que cada vez mais a gente quer fazer o quê? Quer mais aquele D do que o P. Só que eu tenho que te falar. Fala com a boquinha assim pra você não entender errado. Fala assim, existem as fases da vida. O que eu sugiro que vocês façam? Dê o duro logo, sem vitimização. Vai aprender, vai estudar, vai praticar, vai conectar, vai se desgastar o mais rápido que você puder. Pra você conseguir depositar muita energia pra você arrancar, sair do lugar e ir paulatinamente deixando essa vida frenética, senão você não dá conta. Você sabia que a maior parte dos divórcios é de fato em decorrência desses caras virarem workaholic, dessas mulheres falarem, agora eu vou cuidar só da minha vida, e as famílias começam a despedaçar. Por quê? Porque não cuidaram da vida deles. Então o que eu sugiro? O choque que eu levei, eu levei um choque. Eu fiquei foi com inveja do Marcos, ter na cabeça dele, desse jeito, aos 24 anos de idade. Pra mim, ele não tinha dado nada ainda na vida. Eu falava assim, não, esse cara tem que ralar. Você sabe o que acontecia? Talvez vocês achem que é sorte, ou que só Deus fez tudo e nós não precisamos fazer nada. Eu lembro de lançamentos que a gente tinha um colchão na empresa. Não era esse super prédio aqui. A história não começou aqui, a história começou em outro lugar. Era um colchão e uma equipe pequena, a gente trabalhando sem parar, né, Marcos? Semanas após semanas, gravando e fazendo coisa, e fazendo parte, fazendo loucura. E era assim um revezamento. 2 horas da manhã, Marcos, só hora de dormir. Marcos parava, tirava o cochilo dele, ele levantava, chamava o próximo. Aí o próximo ia, depois eu ia, depois me chamava, nós dormíamos no mesmo colchão. Virado. Descendo o pau. Eu entendo que tem essas fases da vida, mas são só fases. Isso não pode ser sua rotina. Isso não pode ser seu lifestyle. Isso tem que ser uma fase. E aí, se você entender o que é dar o duro é desconectar rápido logo de gente que tá atrapalhando. O duro é pra sair desse emprego, sai logo. Não, mais 2 anos. Você parece que tem vida de videogame, mano. Põe pra derreter logo, pra acabar com essa fase do derretimento. Senão você vai derretendo aos poucos. É a pior coisa que existe. Vamos bem nas 3 fases. Essas 3 fases aí que são preliminares, o DSA, anota aí, desconexão. O que você vai fazer? 2 horas antes de começar a dormir, se possível, né? E se você mandar na sua vida de fato, você vai fazer. Você vai começar a diminuir a potencialização das luzes. Se a sua casa não tem dimmer, pelo menos põe no seu quarto e no lugar onde você fica. O que é um dimmer? É um negócio baratinho. Você coloca na lâmpada e aquilo diminui a iluminação. A iluminação ela é regulável. Não ligar e desligar. Essa iluminação é muito chata. Eu tenho de cabeça, lá em casa tem 256 lâmpadas. Eu gastei R$1 milhão só de automação e tudo. Lá faz tudo que eu quero. A casa pode acordar com 30% de potência das lâmpadas, depois 60%, depois 90%, depois cair. É um magnífico negócio. Mas eu moro numa casa, você deve estar pensando que não tem 256 lâmpadas, deve ter 20. Dá pra você pôr o dimmer, é baratinho. Você pega o dimmer, olha na internet, compra, coloca, só de diminuir a luz, pra ficar mais aconchegante, tá? Então nessa fase de desconexão, você vai diminuir as luzes, e assim que possível você vai pro seu aposento, né, pro seu quarto. E no seu quarto é o lugar onde você vai registrar. Ali você vai começar a mudar a sua respiração, você vai colocar o ar-condicionado, se você tiver ar-condicionado no seu quarto, coloca o ar mais frio. É melhor o seu ar frio, isso auxilia no sono profundo, e você regula a temperatura com a sua coberta. Por quê? Se o corpo fica quente, o corpo não fica bom pra dormir. O corpo tem que estar sendo atacado ali, 22 a 24 graus. Aí depende do seu gosto ou do ar na sua cara. Não sei que jeito tá lá na sua casa. Mas o ideal é que o ar esteja frio. Porque seu corpo dorme melhor no frio. O ar-condicionado vai ressecar seu ar. Você precisa de um umidificador, senão você vai ter o ar ressecado e isso pode atacar suas vias aéreas. Então, ao mesmo tempo que você está resfriando o ar, né, tem um lugar no Brasil que não dá para dormir sem ar, você precisa de recompor esse ar com um umidificador. Essa é a primeira fase. Então, você vai fechar as janelas mentais na desconexão. Anota isso aí que é uma coisa forte. Eu aprendi também nesse campeonato para vencer ele. O que eu fiz? Quem aqui, quando vai deitar, o cérebro fica milhão? Putz, mano, faz isso aqui hoje que você vai pirar. Vocês têm essas 3 fases, os DSA. Desconecta primeiro. Se você diminuir a iluminação, você já vai diminuir a iluminação, seu cérebro vai entender que tá chegando a hora próxima de dormir. Aí começa a liberar o hormônio de dormir. Se não, ao sei lá, ó, na cama, você promete pra mim, eu quero todo mundo escrevendo, eu prometo. Prometo largar a desgraça do celular. Não, TV é coisa de bobo. Quem tá assistindo TV é porque você é bobo e carente. Vamos parar com isso aí. Assistir TV na hora de dormir? Você tá doido? Não mexa com isso. Essa luz com tela azul entrando dentro do seu olho vai ferrar seu cérebro, não vai liberar o hormônio pra você dormir, ué. Aí tem uns que falam, não, eu só durmo se eu ficar na frente da televisão. Tem uns assim, não tem?
Você é um bebê, cara. Você precisa de alguém pra bater na sua bunda. Você quer que uma TV nina você? Compre um trenzinho pra ficar batendo assim, ó. É mais rápido pra você dormir. Então o que você vai fazer? No primeiro fase do DSA, na preliminar do sono, você vai desconectar dessas coisas todas e a fase da desconexão termina aqui, ó. Você vai lembrar de todos os acontecimentos sem correria. Aconteceu, tudo que envolve gente, ou desejo, ou preocupação, você vai, faz com a mão assim, uns 3 vezes só. Você abre a janela, enxerga ela aqui e faz assim, fechar, fechar, resolve. Ah, eu falei pro meu filho aquilo. Aquilo lá, eu não quero mais saber, não vou tocar nesse assunto. Fecha a janela, fecha a janela, fecha a janela. O que vai acontecer? No primeiro dia você ainda não vai dormir bem. Porque você tá fechando a janela de forma forçada e não resolveu. No outro, que você sabe que você tem que resolver, nas suas relações você não vai deixar mais nada em aberto. Aí sabe aquele P do agora? O P da procrastinação? Você vai falar pra você mesmo, eu não vou mais ficar sem resolver isso aqui. É por isso que eu meto não bem dado na pessoa. Eu falo o que eu quero e pau quebra e resolve e acabou. Por quê? Porque no final da noite eu não posso ficar lá mentindo pra janela. Não vou fazer. A pessoa fala, me presta dinheiro, você fala assim, ah, vou ver e te fala. A janela fica piscando em alerta. Não, fala assim, não. Então você vai no primeiro dia, não vai ter sucesso. No segundo, você vai ter metade do sucesso. No terceiro dia, você já vai estar sentindo aliviado, que você vai checar as janelas, igual do Windows, sabe o aplicativo? Vai ter menos janelas abertas. Aí você vai ficar em paz. A segunda fase, a segunda preliminar para você entrar no sono. Às vezes tem criança assistindo, pergunte pro seu pai e ele te explica depois, ou pra sua mãe. O ato sexual não precisa de uma boa preliminar, sim ou não? Pra dormir também, amigo. Um bom almoço não precisa de uma preliminar? Precisa estar com fome e precisa de encarar a salada, comer aquilo em 16 minutos para liberar o hormônio da saciedade, para depois você atacar o prato principal. Como é que o pobre faz? Eu tô falando que eu já fui. Você não quer a salada, você quer pôr a salada no canto e estuprar o prato de comida. E aí não desce o hormônio, você come em 5 minutos. O hormônio da saciedade só vai vir depois de 11 desses 5, que dá 16. O que vai acontecer? Você não para de comer. Você come igual um leitão, sem parar. Ou seja, você não fez a coisa. E engraçado é que a velocidade que você come tem a ver com a velocidade sua sexual. Já reparou isso ou não? Alguém fala, não, eu tenho problema. Você tem problema. Você não respeita as preliminares. O homem que é insensível, ele não respeita a preliminar de nada. Nem de conversa, nem de alimentação, nem de sexo. A mulher tá assim, bingo então. Eu achei o problema dele. Não é o Medical Boston Group lá que vai resolver esse problema. Não sei se vocês já viram essa propaganda. Você tem problema com a ejaculação precoce? Isso é mental. Você tem que entender isso aí. E, de novo, o Marçal que vos fala, não tem problema nenhum de contar. Eu casei com a Carol, tinha ejaculação precoce. Era tudo ansioso, tudo afobado. 20 anos de pornografia também ajudou bastante. A mente desconfigurou completamente. Então você precisa de aprender a resolver isso aí. O sono precisa de preliminar. A comida precisa de preliminar. O sexo precisa de preliminar. Negócios precisa de preliminar. Por isso que você não fecha grandes negócios, porque você não sabe a preliminar. As pessoas gostam mais de relacionamento do que de negócio. E a tendência é que os maiores negócios fluam através do relacionamento. Porque relacionamento é que gera confiança. Ninguém quer trocar dinheiro por dinheiro. Eles querem confiar na pessoa primeiro. Vocês pegaram essa ou não? Então, nessa fase, a segunda agora chama sintonia, que é o S. O D é desconexão, o S é sintonia. Você vai sintonizar fazendo o quê? Você vai fazer um boot. Você vai imaginar você entrando no desfrute e já governando no outro dia. É a imaginação. Pablo, eu posso fazer uma oração? Posso fazer uma reza? Você pode fazer o que você quiser. Testa. Faz sua prece, sua reza, sua oração. Pablo, e o que eu tenho que fazer? Essa é científica também. Você que me mostrou esse artigo, Adonis. Sorriso. Eu já faço isso há mais de 10 anos. Sorrir. A Carolzinha tá olhando pra mim ali, porque algumas vezes que ela ia dormir com raiva e eu tava sorrindo, eu levei uma cotoveladinha na costela. Tá sorrindo de quê, maluco? Fala com a boca assim, ó. Felicidade incomoda. É ruim. É muito. Você sabia que libera hormônio quando você sorri? Os irmãos aí que tem problema de ejaculação precoce. Dica. Eu comecei a tratar a ejaculação desse jeito. Sorria na hora da chinelada. Só que não pode deixar a esposa ver. Então você chama ela aqui no lado e... Se você sorrir, a musculatura é 100% o contrário do movimento muscular que é o gozo. Qual que é a cara que você faz na hora que vai acontecer um negócio? Então essa cara de tristeza, essa é de alegria. Engraçado, no momento que você gosta, a cara é de tristeza, não dá pra entender. Aí esse dia eu tava trocando ideia com os caras, fazendo uma reciclagem aí pra mexer na mente. Aí o Nécio falou, não, sabe que jeito que eu tratei? Eu falei, como? Eu penso num braço caindo, assim, o osso, o sangue. Eu, caramba. Tem um que pensa em vaca pulando cerca, mas não vou falar quem é. Isso nunca mudaria meu estímulo emocional, vou nem contar quem é isso. Mas o que acontece? Você precisa de gatilho. Fala assim comigo, eu preciso de gatilhos. Então, você tem uma farmácia cerebral. Fala assim, eu tenho uma farmácia cerebral. Tenho 8 meses ouvindo você pra dormir, e agora? Então, todo mundo manda pra mim, estou te maratonando. Pior besteira que você faz na vida.
Ninguém sai do dia pra noite pra fazer uma maratona. Você tem que estar treinando. O que eu dei de recado? Tem 900 vídeos do Pablo no YouTube? Tem. Assista um, pratique, não volte no segundo. Só que é emocionante, mexe com o seu cérebro ficar ouvindo aqui tanta coisa que eu falo. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar debaixo de uma cachoeira, recebendo uma pressão, e a sua vida não vai sair do lugar. E você vai ficar gritando igual doido, e todo mundo vai achar que ele ficou doido. E ficou doido, porque não tá tendo fruto. Pensa no fruto, ouça um vídeo, põe em prática, só volte no próximo depois que você fizer isso. Tá? Vai te ajudar bastante. Então, na sintonia, sorriso. Fala assim, hoje à noite, eu vou dormir sorrindo. Ei, isso é muito massa. Você sabe o que... Um dia a Carol tava trocando uma ideia bem ferrada comigo, daquelas que só a mulher sabe regular um homem, sabe? Pro homem subir de nível. Aí um dia a Carol me cobrou um negócio. Ela não vai gostar do que eu vou falar agora, mas eu vou falar pra salvar mais homens. E eu sou um guerreiro e posso perder minha vida falando isso. A Carol um dia numa briga falou assim pra mim: por que você sempre fica rindo com seus amigos e comigo você não ri? Aí eu falei, eu nunca vou revelar esse segredo pra ela. Eu sou um guerreiro, você pode arrancar minha unha que eu nunca vou falar. Aí um ano de casado, 2 anos, 10 anos, 13, eu fui criando coragem. E ela falando, sempre você tá rindo com seus amigos. Aí eu falei, hoje é o dia. Eu vou me libertar, ela precisa saber a verdade. Quer saber porque eu sempre tô rindo com eles? E porque sempre não estou rindo com você? Lá ninguém me cobra. Segunda coisa, lá todo mundo se encontra pra rir. É o lifestyle. E lá também eu não tenho responsabilidade com nenhum deles. E lá a vida é tipo um mundo diferente. Olha lá, tem um ali do lado da esposa falando, é isso. Rapaz, eu criei essa coragem, agora ela ficou brava. Ficou brava. E querendo resolver, tipo, então é isso. Eu tenho toda a responsabilidade do mundo com você, você me cobra um monte de coisa, você quer que eu fique rindo toda hora, por quê? Tem que realizar seus desejos, tem que fazer um monte de coisa, tem que fazer o regaço. Então, mulheres, amadureçam depois dessa. Isso também é para um homem amadurecer. Um homem que não tem amiga, ele não presta. Ele não presta. Porque ele não tem um lugar para rir de forma ilimitada. No casamento, você não vai rir de forma ilimitada. Pablo, mas se eu casar com a pessoa que é a minha melhor amiga, Carol, é a minha melhor amiga. Só que tem um problema, autorresponsabilidade, responsabilização, cobrança e 4 meninos, né? Esse tanto de empresa, um tanto de coisa para acontecer, um monte de projeto da cabeça dela, da minha. Nós não vamos rir o tempo inteiro. E nem precisa. Saber a verdade vai trazer paz. Vocês precisam achar isso. Então, vocês são mulheres, não vai dar certo. E o homem também que tiver só rindo pra você, só entre nós, ele nem quer te pegar. Porque faz parte do charme, sabe, do ataque. Vocês sabem do que eu tô falando, sabe ou não? Ah, não, é só uma amiga. Amigo não tá nem aí pra isso. Mas tem que ter um pouquinho de antagonismo, de inimizade, entende? É tipo, quando Deus criou o homem, ele escreveu assim, auxiliadora. Como é que chama, Carol? Opositora. Por que eu não estou rindo sempre com a Carol? Porque ela se opõe naturalmente da parte de Deus para me ver crescer, ô Kézit. Então é normal. Se tá rindo demais, a responsabilização tá baixa, a opositora idônea não tá cumprindo o papel dela, tem alguma coisa de errado. Ou vocês não estão transando. Tem alguma coisa de errado. Pá, por que você tocou nesse assunto? Porque falar a verdade liberta. A verdade tem esse bônus. Libertação, às vezes pode custar, né? Emocionalmente muito caro, mas depois que você conquista, acabou. O que você vai fazer? Na sintonia, você vai aprender a sorrir, você vai fazer seu boot, faz sua oração, e aí você vai se deitar. O que eu descobri, né? Pra quem tá chegando agora, eu ganhei agora na semana passada o Campeonato do Sono, e sou casado com a mulher que ganhou da primeira semana. É engraçado, a gente chama os amigos pra jogar Rami Cub, ou é eu que ganho, é a Carol, de vez em quando é o Thiago, de vez em quando é qualquer um que tá jogando. A gente é muito bom nesses trem, de concentração. A Carol é uma máquina de concentrar, ela é fera pra ganhar. Sabe o que acontece? Desde quando eu comecei a levar o sono a sério, eu defini o seguinte: a hora de ir pro quarto, a hora de deitar e a hora de adormecer. Você vai escrever essas 3 horas, que tá aí nesse DSA. A hora de desconectar já é indo para o quarto. Começou a rolar a desconexão. Você tem que ter prazer no seu quarto. Dica que eu te dou: invista no seu quarto. Invista. Se a sua cama é uma camazinha ruim, compra um pillow top, vai te ajudar bastante. Primeiro teste, tem gente que não dá conta de usar. Às vezes você precisa de um travesseiro melhor, você precisa de um ar-condicionado. Você compra um ar-condicionado usado aí por R$ 1.300, aprende a instalar no YouTube. Se vira, mas você dá conta. Investe colocando um papel de parede, investe com um umidificador, invista com coisas. Pra que você vai fazer isso? Porque 1/3 da sua vida é lá. E aí, nesses 3 horários, se você definir que às 9 você vai estar no quarto, já encaminha antes para às 9 você já está no quarto fazendo o ritual. Nesse processo, no máximo em meia hora, já está deitado na horizontal. E no máximo, nas próximos 30 minutos, está adormecendo. Você fala, não posso gastar esse tempo todo. Então, você é um jumento. Então, você está trabalhando para alguém e que está te ferrando. Aí você fala, não, mas eu tenho que pagar as contas. Dica para quem vive exaltando conta. Diminua as contas.
Saia de São Paulo, se você mora em São Paulo, vá para o Acre e arruma um serviço lá e fica lá, moço. Mais próximo do lado da Venezuela, que você vai ver o sofrimento de quem não tem o que dizer. Aqui tá tudo bem. Você que determina suas horas, você que determina onde você trabalha, você que determina suas contas. Quando alguém quer crescer, ela faz novas contas. Quando alguém não quer crescer e quer diminuir, ela diminui as contas. O empresário, quando ele tá com a empresa grandona, ele quer crescer, contrata mais gente. Quando ele quer diminuir o tamanho da empresa, que é chamado de downsize, ele diminui o tanto de produto, o tanto de gente. Morreu a conversa. Só que nem isso os empresários do Brasil sabem. A maioria não sabe. Não tem como quebrar uma empresa. Se a empresa tá faturando, não... Então faça o downsize, diminui de tamanho e resolva o seu problema. Quer crescer? Aí você volta pro processo de crescimento. Mas não tem como o negócio quebrar. Então nesse ritual DSA, primeiro eu desconecto, você já notou. Aí agora eu entro em sintonia. Esse DSA, ele começa no D, vou dar o horário, por exemplo, às 9. A sintonia acontece às 9h30 e às 10 horas da noite é a hora que você está adormecido. Que é a hora do mergulho mental, onde você faz o mergulho e aí você vai ficar orbitando entre os 4 sonos. Anota aí quais são os 4 sonos. São 2 fases, mas são 4 tipos. A fase do sono é sono não REM e sono REM. REM em inglês significa movimento rápido dos olhos. O que são os 4 estágios do sono? Anota aí. Leve, profundo, REM e acordado. Qual que é o problema de várias pessoas? Qual que é o problema de várias pessoas com sono? Passa muito tempo acordado. Confesso que esse é um problema que eu tô lidando. Eu tenho que ficar fingindo pro meu cérebro que eu não tô acordado. E pro meu relógio. Então o que acontece? Eu acordo, olha o que acontece. Eu tô dormindo. Acontece isso todo dia, todo dia, todo dia. Vai dando 3h50 da manhã, aí alguém, um espírito, não sei de qual parte, cutuca na minha alma, aí eu faço assim, ó. Nossa, que vontade de levantar e sair correndo, todo dia. Aí eu olho e falo, não pode ainda, eu tenho que dormir mais. Aí eu fico quietinho, aí começa o processo de emular o cérebro e falar assim, nossa, que sono. Mentindo. Aí começa, socorro, eu quero dormir. Aí eu vou e apago. Por quê? Porque meu cérebro, desses últimos 10 anos, foi doutrinado a não querer de forma nenhuma passar mais nem um minuto na cama. E aí, como eu estou no campeonato, é lastimável, eu tenho que dormir pelo menos 7h30, que eu descobri que isso é o ponto de corte. Só que eu, Pablo, eu só tenho vontade de dormir 5h50. E eu acordo todo dia zerado, só tem um problema. Cadê o sono REM? Não tem. E como eu não tenho um sono REM, eu não concluo o aprendizado, a minha memória fica danificada, eu vou reduzir a autonomia. Tá aqui o segredo que você não entendeu. Qualquer uma das 3 fases do SPD que você não cuidar, você vai diminuir a autonomia da cauda final. Que cauda é essa, pelo amor de Deus? Vou te contar agora. Você já tá sem seus 120 anos. Se ninguém te der um tiro, se o PT não fizer nada, se ninguém fizer nada, você já não chega em 120, lamentavelmente. Por quê? Dormiu errado, comeu errado, exercício errado, preocupou demais, ansioso demais, procrastinador demais. Se falasse fisiologicamente hoje, vou conseguir chegar no 120, não chega. Se você quer aprender como fazer R$ 235 com um único vídeo do Pablo Marçal sem precisar aparecer só em casa com a internet, clica no primeiro link da descrição aí que eu vou te mostrar como.